Fala, Pequeno Pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do primeiro ano com as atividades do PET Avaliativo, o PET 8, tá bom? Bom, então vão ser basicamente as 6 questões aí e eu vou tentar relembrar vocês dos principais tópicos que são necessários para resolver cada uma delas. Vamos para a primeira então. A primeira lei de Newton enuncia que um corpo em movimento retilíneo e com velocidade constante ou em repouso manterá essas condições, situação de inércia. Então a primeira lei fala que se um corpo estiver em repouso, ele vai se manter em repouso. Se um corpo estiver em movimento, ele vai manter essas condições do movimento, que é um movimento retilíneo e uniforme, tá bom? Movimento retilíneo uniforme. O que significa um movimento retilíneo uniforme? Significa que a trajetória vai ser uma linha reta e que a velocidade vai ser constante, tá bom? Dentre as situações apresentadas a seguir, assinale aquela em que o objeto exemplifica uma situação de inércia. Então a inércia é isso, uma tendência do corpo continuar como ele está. Se ele estiver em repouso, ele permanece em repouso. Se ele estiver em movimento, ele mantém a velocidade e a trajetória. E a inércia só acontece quando a força resultante sobre o corpo é zero. E o que é a força resultante? É o somatório das forças sobre o corpo. Então, quando as forças sobre o corpo se anularem, ele vai estar numa situação de inércia. Então, vamos pensar aqui, um satélite em órbita circular ao redor da Terra sob a ação da aceleração centrípeta. Então, tem aqui o satélite girando em torno da Terra, e aí dá para ver logo de cara que a trajetória não é circular. Por que não é circular? Porque a Terra atrai o satélite, fazendo uma força que a gente chama na superfície da Terra de força-peso, mas quando se trata de gravitação, a gente chama isso de força gravitacional. Então a Terra atrai ele com uma força gravitacional, o que vai desviando a velocidade dele, vai modificando a direção e o sentido da velocidade dele, gerando um movimento curvilíneo. Então, para gerar um movimento curvilíneo, eu preciso de força resultante. Essa força que recebe o nome de força centrípeta, tá? Vou deixar aqui no iCard o vídeo que eu falo sobre essa força centrípeta e o movimento circular. Bom, letra B. Uma bola em queda livre para o chão, sob a ação da aceleração da gravidade. Se eu coloco uma bola aqui e solto ela, ela cai. Mas por que ela cai? Bom, porque tem uma força que a Terra faz nessa bola, puxando ela para baixo, que é a mesma força que faz o satélite girar em volta lá da Terra. Na superfície da Terra a gente costuma chamar essa força de força-peso. E aí na hora que eu solto a bola, essa força puxa a bola para baixo e faz com que ela não se mantenha em repouso, que ela caia em um movimento acelerado. Então nesse caso aqui também tem força resultante e por isso não está numa condição de inércia. Letra C. Um carro movendo-se com velocidade constante em uma estrada reta e horizontal, com AC nula. Eu acredito que eles estavam colocando aqui a aceleração nula. Então, a aceleração do móvel nesse movimento retilíneo é nula. Então, ele mantém a mesma velocidade o tempo inteiro, uma velocidade constante. Tá bom? Bom, mas você vai falar assim, Nathan, o peso, a Terra estava puxando o satélite, estava puxando a bola e não está puxando esse carro aqui, não? Tá também. A Terra faz uma força-peso nesse carro para baixo. O negócio é que, como ele está em contato com o solo faz uma força nesse cara para cima, que a gente chama de força normal, tá bom? E aí, se o motor estiver funcionando, o motor faz uma força para frente aqui, impulsionando o carro. Mas aí se tiver essa força para frente e o carro estiver mantendo a velocidade constante, é porque tem uma força de resistência, que a gente pode chamar de força de atrito ou força de arrasto aqui para trás. No final das contas, o que a gente tem é que as forças para frente anulam as forças para trás e as forças para cima anulam as forças para baixo. Beleza? Então, essa aqui tem tudo para estar certa. Vamos ver a letra D? Um projétil no ponto mais alto da trajetória. Bom, quando a gente joga uma bola, a gente chuta ela meio que inclinado assim, né? Então, quando a gente joga um projétil, uma bola, alguma coisa, a gente lança ele obliquamente, a gente lança ele com uma inclinaçãozinha aqui com a horizontal. Mas aí ele não segue uma trajetória retilínea, ele segue essa trajetória mais ou menos parabólica aqui, né?
Isso por quê? Isso, de novo, né? Aqui no ponto mais alto ou em qualquer outro ponto, a Terra está puxando essa bola para baixo com uma força-peso. E essa força-peso, além de modificar o valor da velocidade durante a trajetória, faz com que ela volte, né, para o solo de novo. Então aqui também tem uma força resultante e a trajetória não é retilínea. Bora para a última então. Ao puxar lentamente a toalha que cobre uma mesa, os objetos que estão em cima dela caem sobre a toalha. Geralmente esse é um exemplo que a gente utiliza para a lei de inércia. Quando você pega um tecido que gera pouco atrito e puxa ele bem rápido, as coisas não caem em cima. Por quê? Porque não gera atrito, né? Não gera uma força resultante para mover esses objetos. Mais ou menos igual os meninos fazem aqui. Quer dizer, não exatamente assim, né? Então, se os objetos caem é porque eles se movem. Se eles se movem é porque tem força resultante. Se tem força resultante, significa que o corpo não está em inércia, tá bom? Por causa disso tudo, então, a resposta certa é a letra C. Eu também tenho um vídeo sobre a primeira lei de Newton. Se não ficou claro, eu vou deixar no iCard aqui o link do vídeo para que vocês possam ver e dar uma revisada sobre isso aí, tá bom? Bom, vamos para a 2 então? Antes de fazer a 2, gente, se inscreve no canal, deixa um joinha, ajuda muito a divulgar o material e não te custa nada, né? Contando com vocês. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante, que em seguida choca-se com um obstáculo e cai. A queda do garoto justifica-se devido ao fato de... Então aqui o menininho está andando, né? Ele tromba com o skate numa pedra e a gente fala que ele é jogado para frente. Mas será realmente que ele é jogado para frente? A primeira lei de Newton fala que um corpo em movimento tende a manter o movimento. Nesse caso, a pedra fez uma força resultante sobre o skate, fazendo com que o skate parasse. Mas ninguém fez uma força no menino. Então o menino continuou em movimento. Não porque ele foi arremessado para frente, mas porque ele já estava em movimento e tem uma tendência de permanecer assim, tá bom? Deixa eu colocar uns outros exemplos aqui, ó. Quando empurra o carrinho entra em movimento. Se por acaso o carrinho para, a pessoa que está lá dentro continua a se mover e por isso acontece. Mas em contrapartida, se o corpo está parado, ele tende a continuar em repouso também, como essas folhas. Mesmo quando a tenda cai, elas permanecem em repouso por algum tempo, até que a gravidade, faça com que elas comecem a se mover para baixo. Então, um corpo em movimento tende a continuar em movimento e um corpo em repouso tende a continuar em repouso. Um outro exemplo seria que na filmagens, na estação espacial, dá para ver que, mesmo quando jogado para cima, o corpo tende a continuar seu movimento relativo, Por quê? Porque se ele está em movimento e não tem a força-peso aqui, não tem uma força puxando ele para baixo, ele continua em movimento retilíneo e uniforme. E um corpo em repouso, se não tem gravidade puxando ele para baixo, ele tende a permanecer em repouso, tá bom? Como o caso da bola lá que eu soltei na questão anterior, se não existisse gravidade, ela continuaria parada lá, tá bom? Então no espaço, como não tem a gravidade em relação à nave, Está todo mundo em repouso em relação à nave, ele permanece em repouso. Então aqui, o que justifica esse cara cair lá para frente, Está baseado em quê? Inércia. O corpo já estava se movendo, o skate para e ele tem uma tendência de continuar se movendo assim, tá bom? Então resposta certa, letra A. Vamos para a 3. Você pode tocar fisicamente outra pessoa sem que ela o toque com o mesmo valor de força? Explique sua resposta utilizando as leis de Newton. A terceira lei de Newton, especificamente, fala de ação e reação. O que é o conceito de ação e reação? O conceito de ação e reação é que, quando eu faço uma força sobre um corpo, acontece simultaneamente uma força de reação. Essa força de reação que tem sentido oposto, mas a mesma intensidade. E só não se anulam porque atuam em corpos diferentes. Então o que eu quero falar é que não existe uma força sozinha. Sempre que existe uma força, existe a sua reação também. Por exemplo, se a Terra atrai o satélite e justifica a trajetória circular dele, o satélite também atrai a Terra, tá? Quando você dá um murro na cara do seu coleguinha, não façam isso, o coleguinha dá uma carada na sua mão. Observem que
a mão também sofre o impacto aqui, ó. Dá para ver a vibração na mão. Então, ao mesmo tempo que a mão faz uma força no rosto, que eu posso chamar de força de ação, o rosto faz uma força na mão no sentido contrário, porém com a mesma intensidade, só que o sentido oposto. Tranquilo? Então, por que o rosto dói mais, então, Nathan? O rosto dói mais porque é uma parte mais sensível, né? Mas se o cara bate bastante vezes com a mão dele vai ficar toda machucada também. Porque simultaneamente a uma força de ação, sempre existe uma força de reação. Tá certo? Bom, então vamos responder aqui, né? Não, né? A gente não pode tocar uma pessoa sem que a outra pessoa toque a gente também, pois, segundo a terceira lei de Newton, as forças só existem aos pares. Ou seja, para cada força feita, existe uma força contrária e de mesma intensidade Beleza? Então, de forma bem simples, é isso aqui. Bora para 4? Nas proximidades da superfície de um planeta, o peso de um corpo é quantitativamente o produto de sua massa pela aceleração da gravidade local. Uma pessoa pesa na Terra 550 newtons, num local onde a aceleração da gravidade tem intensidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A massa e a intensidade do peso dessa pessoa na Lua, sabendo-se que lá a intensidade da aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado, Bom, galera, então, quando a gente vai para a Lua, né, ou se a gente for para a Lua, a gente vai ter uma sensação de estar mais leve. Por quê? Porque como a Lua é bem menor, possui bem menos massa que a Terra, a gravidade lá é bem menor que a da Terra. Então, o que puxa a gente para baixo é bem menor. Isso quer dizer que você emagreceu? Não. A sua quantidade de massa, a quantidade de matéria que tem no seu corpo, ela não muda. Então, na Terra ou na Lua, você vai ter a mesma massa. A diferença é que na Lua, por existir menos gravidade, menos campo gravitacional, você vai ser puxado para baixo com menos força. Então, a força-peso diminui e não a sua massa, tá certo? E é por isso que os astronautas andavam todos engraçadinhos assim quando tem essas filmagens da Lua. Porque como lá a gravidade é menor, as coisas se comportam de maneira diferente, né? Os corpos caem mais lentamente, é possível pular mais alto. Então quando você anda parece que você está pulando, porque como a gravidade te puxa menos para baixo, você se sente mais leve, tá certo? Então vamos calcular a massa primeiro, pensando na Terra, né? Então na Terra, cálculo da massa. Bom, a gente tem que peso é igual a massa vezes gravidade, né? O peso dele na Terra é 550 newtons, a massa dele é o que eu quero descobrir, e a gravidade na Terra ela vale 10. Passando esse 10 dividindo, a gente tem a massa igual a 550 dividido por 10, que dá 55 quilogramas. Beleza? Agora a gente vai pensar na Lua para descobrir o peso na Lua. Cálculo do peso. Bom, o peso é o produto da massa vezes a gravidade, né? O peso na Lua é o que eu quero descobrir. A massa dele na Lua é a mesma massa na Terra, a quantidade de matéria do corpo dele não muda, e a gravidade é 1,6. 55 vezes 1,6 dá 30
8, né? 5 com 3, e aqui vai dar 80 também. Isso vai dar 880, com uma vírgula aqui fica 88. Então o peso aqui, o peso na Lua, né, seria 88 newtons. Tá certo? Então, resposta correta aqui, letra E. Beleza, bora para 5. Um corpo é abandonado do alto de um plano inclinado conforme a figura. Considerando as superfícies polidas ideais, a resistência do ar nula e 10 metros por segundo ao quadrado como a intensidade da aceleração da gravidade, quando ele fala que polidas, ele está falando que não existe atrito. Então, sem atrito e sem resistência do ar. Tá? Determina o valor aproximado da intensidade da velocidade com que o corpo atinge o solo. Essa é uma questão que a gente resolve mais facilmente por energia. E, no caso, energia mecânica. Né? Também tem um vídeo aqui, vou deixar no e-card para que vocês possam ver. É um assunto um pouquinho amplo, né? Tem vários detalhes, mas eu vou dar uma resumida aqui. A energia mecânica ela sempre se conserva em sistemas conservativos, sistemas que não têm forças dissipativas, como a força de atrito e a força de resistência do ar. Nessas situações, sempre que eu comparar a energia mecânica de dois pontos, ela vai ser igual. Então, a energia mecânica que eu tenho no início, eu tenho no final ou em qualquer outro ponto da trajetória. Mas o que é essa energia mecânica, Nathan? Ela é a soma, né, de dois tipos de energia. A energia cinética, que é relacionada à velocidade do corpo, e a energia potencial, que está relacionada à posição do corpo. Então, a energia cinética é quando o corpo já tem velocidade, tá? E a gente calcula ela como massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Essa energia cinética, então, está associada à velocidade. Toda vez que o corpo tem velocidade, eu consigo calcular uma energia associada que a gente chama de energia cinética. Ou essa energia ela pode estar associada ao local que o corpo está, associada à posição do corpo. E essa posição pode ser de dois tipos a princípio. Ela pode ser uma posição associada a uma mola deformada ou um elástico deformado. Então, sempre que tiver molas ou elásticos deformados, a gente vai ter energia potencial elástica. Como que eu calculo ela? É a constante elástica, né, que é o K, vezes a deformação ao quadrado sobre 2. Kx ao quadrado sobre 2. A gente não vai usar isso nessa questão, mas só queria relembrar tudo com vocês. Ou essa energia pode estar associada a um campo gravitacional, uma posição num campo gravitacional a uma altura. Tá certo? Toda vez que o corpo está numa altura diferente da do meu referencial, a gente associa uma energia a isso, que a gente chama de energia potencial gravitacional. Como que a gente calcula, Nathan? A gente calcula como massa vezes a gravidade vezes a altura. Tá? Então, mgh, energia potencial elástica. Bora voltar para a questão então? Então tem uma bolinha aqui que no início estava em repouso, né? A velocidade inicial dela era 0. Então, a energia cinética dela aqui, a energia associada à velocidade, era 0. Aqui eu não tinha nenhuma mola deformada, nem nada do tipo. Então, a energia potencial elástica também era 0. Então, que tipo de energia tem aqui? Bom, se eu adotar aqui como uma altura 0, como h igual a 0, aqui em cima ela tem 5 metros de altura. Né? Então, se ela tem 5 metros de altura, ela tem energia potencial gravitacional. Essa aqui que é mgh. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A, tá? E esse ponto aqui de baixo de ponto B. Na hora que eu soltar essa bolinha, ela vai começar a descer e vai diminuindo a energia potencial gravitacional dele, né, já que ele está perdendo altura, mas vai transformando essa energia potencial gravitacional em outro tipo de energia, porque aqui ele chega com velocidade. Se ele tem velocidade aqui, ele tem energia cinética nesse ponto, tá bom? Então aqui, energia potencial elástica é 0, porque não tem mola deformada. A energia potencial gravitacional também é 0, porque ele já está no referencial 0 de altura. Só que ele tem energia cinética, que é mvb ao quadrado sobre 2, tá bom? Analisando o problema, é isso. Como que a gente resolve? A gente compara energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B. Porque se eu não tenho forças dissipativas, isso aqui se trata de um sistema conservativo. Um sistema que energia mecânica é igual em todos os pontos. A energia mecânica em A,
Como a cinética e a potencial elástica é zero, vai ser simplesmente a energia potencial gravitacional, porque a energia cinética é a soma, né, da potencial, porque a energia mecânica é a soma, né, da cinética com a potencial. Nesse caso, a cinética é zero e eu tenho só a potencial gravitacional. No ponto B, é a mesma coisa, a mecânica é a soma desses três fatores aqui. Então só sobra a energia cinética, que é mvb ao quadrado sobre 2. Bom, a massa é um termo comum dos dois lados e está fazendo a mesma operação, então posso simplificar a massa aqui, cortando ela dos dois lados. E vou substituir os valores aqui então. A gravidade ele me falou que é 10, a altura do ponto A é 5, a velocidade em B é o que eu quero calcular, sobre 2. Aqui vai dar 50, né? 50 vezes 2 então. VB ao quadrado é igual a 50 vezes 2. VB é igual a 100. Esse 2 que está ao quadrado vai passar como raiz, né? Com a operação inversa. Raiz de 100. A velocidade em B aqui, então, é igual a 10 metros por segundo. Portanto, letra D de doidão. Bora para 6? Bom, marque V para verdadeiro e F para falsa, ao ler as sentenças a respeito da lei da gravitação universal de Newton. Esse nome universal vem da ideia de que tudo no universo funciona baseado nas mesmas leis. Newton percebeu que o que faz a Lua girar em torno da Terra é a mesma coisa que faz uma maçã cair na superfície da Terra. Ou seja, que existe uma força comum, né? É uma dinâmica de forças que produzem esses movimentos. Mas qual que é essa força que a Terra faz na Lua que a gente não consegue ver? Ou qual que é a força que fazem na maçã para que a maçã caia? Ele chamou isso de força gravitacional, que é uma força relacionada à massa dos corpos. Newton falava que entre dois corpos que possuem massa sempre vai existir uma força de atração, essa força que ele chamou de força de atração gravitacional. Essa força que era diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Matematicamente, é isso aqui. Ele falava que a força gravitacional era diretamente proporcional ao produto das massas, ou seja, o produto das massas está aqui no numerador, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, a distância ao quadrado está no denominador. Esse g é uma constante universal, um número que tem basicamente a função de converter as unidades e deixar a unidade. Eu fiz um vídeo até bem extenso sobre lei da gravitação universal, ele está bem completinho e bem bonitinho até. Vou deixar aqui no encarte para que vocês possam assistir caso tenha alguma dúvida, tá bom? Mas basicamente aqui então é o seguinte, a constante gravitacional ela é um número comum para todo o universo, tá? É uma constante, é um valor fixo para qualquer lugar. Essas massas, se eu dobro uma massa aqui, vai aparecer um 2 aqui em cima. E essa força gravitacional ela é o resultado dessa conta toda. Então se eu multiplico esse lado aqui por 2, a força gravitacional vai dobrar, ela vai ser multiplicada por 2 também. Em contrapartida, se eu aumento essa outra também duas vezes, esse lado vai ser multiplicado por 2 duas vezes, o que faz com que a força gravitacional nessa situação aumente 4 vezes, porque 2 vezes 2, né, eu multipliquei por 2 duas vezes desse lado, esse lado daqui vai ter que ser multiplicado por 4 para que isso continue sendo uma igualdade. Se eu altero a distância daqui, vamos supor que essa distância vai aumentar duas vezes. A força gravitacional, de novo, né, ela é o resultado dessa conta. E esse lado daqui vai ser dividido por 2, pelo menos a princípio. Está errado isso aqui, mas eu vou contar por que daqui a pouco. Se essa conta é dividida por 2, quer dizer que o resultado dela vai diminuir duas vezes também. Se não tivesse esse quadrado, a lógica seria exatamente essa, mas o problema é que aqui tem o quadrado. Então, o que acontecer com a distância, eu vou elevar ao quadrado quando eu for resolver essa conta. Então, o que vai acontecer com a força gravitacional é o resultado todo aqui. Então, se eu mudo a distância, se eu aumento duas vezes a distância, esse lado aqui vai estar dividido por 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então, a força ela vai diminuir 4 vezes. O que isso quer dizer? Quer dizer que a força gravitacional ela é mais intensa quanto mais próximo eu estiver do planeta. Quanto mais distante eu estiver, essa força vai diminuindo.
Mas não é que ela diminui na mesma proporção. Por exemplo, o dobro da distância tem metade da força. Não, essa força ela cai mais rápido, essa força ela cai ao quadrado. Então, quando eu dobro a distância aqui, a força diminui, mas não só 2 vezes, ela diminui 4 vezes, porque a distância está elevada ao quadrado aqui, correto? Bom, então vamos resolver aqui. A constante de gravitação universal assume valores distintos para cada tipo de planeta envolvido na determinação da força de atração gravitacional. Não, né? Não, né? Essa constante, como o próprio nome já diz, ela é constante, então ela é um valor fixo para todo o universo, para todos os planetas e estrelas, para qualquer coisa, tá bom? Então essa é falso. A força de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Bom, quando está no denominador aqui, se torna inversamente proporcional, que quer dizer que se esse aumenta, esse aqui vai diminuir. Então a força gravitacional é inversa ao denominador dela, né? Quanto maior for o denominador, menor vai ser a força, que é o resultado dessa conta. Como no denominador eu tenho distância ao quadrado, essa está certa, né? A força de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Verdadeiro. Se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será 9 vezes menor. Bom, se eu aumento a distância aqui 3 vezes, a força gravitacional vai ser dividido por 3 ao quadrado. O que é 3 ao quadrado? É 9, né? Porque daqui vai aparecer um 9 quando eu resolver esse quadrado daqui. Então daqui também tem que aparecer um 9, ou seja, a força gravitacional cairia 9 vezes. Correto também. A única forma de reduzir a força de atração gravitacional entre dois corpos, considerando constante as suas massas, é alterando a distância entre eles. Se eu manter constante as minhas massas, né? Se eu não alterar as duas massas, a constante gravitacional também não consigo alterar. Então, o único jeito que eu posso mudar a força gravitacional é mudando a distância. Foi o único termo que me possibilita mudar aqui. Em geral, eu posso mudar as massas ou a distância. Mas se eu não vou mudar as massas, a única maneira de mudar a força gravitacional é mudando a distância. Essa aqui está correta. Se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será 6 vezes menor. Se aqui aparece um 3, né? Aqui vai aparecer um 3 ao quadrado, porque a distância ela é elevada ao quadrado aqui. Então, tudo que vai acontecer com a distância, quando eu for resolver, eu vou elevar ao quadrado. Portanto, aqui é inversamente proporcional ao quadrado da distância, portanto, falso. Certo? Galera, foi isso. Espero que tenha ajudado vocês. A gente chegou ao fim de uma saga, né? Espero que tenha ajudado de verdade. Se inscreve no canal, eu vou continuar postando conteúdo, tentando ajudar vocês. E a gente se vê por aí, tá bom? Forte abraço, galera. Até mais.